Boa tarde a todos. Para já, pedir desculpas pelo pequeno atraso. Trânsito e chuva nunca resultam bem. Vamos ver se saúde e bem-estar digital resultam. Portanto, vamos refletir aqui em 40 minutos, que é muito pouco tempo, digo já eu, sobre a forma como as tecnologias digitais começam a cumprir a promessa de ajudar a oferecer um serviço de atendimento mais personalizado e ajudam a coordenar realmente de forma efetiva os cuidados prestados aos doentes, aos utentes e a todos nós no sistema de saúde. Eu tenho comigo a Rita Veloso, que é vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Porto, o Ricardo Encarnação, diretor da Roche, o Daniel Riscado, o Head of Transformation do Centro da Fidelidade e mais alguém de Seguros de Saúde, José Pedro Inácio. Estamos cortados. Estou trocada. E eu iria começar a dar o pontapé de saúde, provavelmente alguém que esteja metade mais, digamos, na ribalta, que é o Serviço Nacional de Saúde, portanto, e começo, isto aqui, como os tempos são modernos, não é começar pelas senhoras neste caso, apesar de ainda ser uma das, digamos, das máximas dos nossos tempos, que é começar pelas senhoras, no caso é mesmo começar pelo Serviço Nacional de Saúde. Eu não faço desses ditos já uma máxima, e começo pelo Serviço Nacional de Saúde, por ele estar na ribalta, e por ser algo que me diz muito, e por ser algo que diz muito a todos nós, penso ainda assim, começando com uma pergunta que é muito aberta a todos também, que é: como é que está o SNS, olhando para o SNS numa perspectiva digital, até porque tem experiência também nesse setor, no setor da perspectiva digital, dos serviços, digamos, integrados de saúde, assim dizendo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui a representar uma causa tão nobre que é o nosso SNS. Sinto bem todos os dias essa responsabilidade e começava se calhar por aí. Nós, quando estamos nestes lugares, que são lugares no fundo por decreto, e vocês sabem, não há um concurso para se pertencer a um Conselho de Administração, há sim uma confiança de alguém que aposta em nós temos uma tripla responsabilidade. Primeiro, somos responsáveis pelos nossos utentes e os cidadãos que nos procuram, depois pelas nossas pessoas. O Centro Hospitalar Universitário do Porto tem mais de 5 mil colaboradores, e depois, e no limite, e aí é onde eu sinto a maior responsabilidade, pelo dinheiro dos contribuintes, que no limite somos todos nós, e tornar isto sustentável para os nossos filhos, já não diria para os nossos netos, e este é o grande desafio quando estamos neste lugar, e perceber que em saúde, se continuarmos o caminho que está a ser feito, cada vez vão ser precisos mais recursos, e eles cada vez são mais escassos. Se não aproveitarmos o digital para inverter esta desproporcionalidade, não estaremos a fazer um bom trabalho. Não acho, ao contrário se calhar de outras pessoas, e é a minha humilde opinião, que o público se tenha que sentir todo o parente pobre quando comparado com o privado. Acho que os nossos utentes e contribuintes merecem tudo do melhor. As assimetrias têm que ser trabalhadas, e quando muitas vezes diz que no público não se pode, eu tenho vindo a descobrir no meu percurso que não só se pode como se deve. E o digital veio ajudar nisso mesmo. Acredito que são precisas menos pessoas em algumas funções, e vão ser tendencialmente precisas, e vamos ter que também passar aqui por uma requalificação dos postos de trabalho, das profissões. Portanto, todos nós sabemos isso, e isso já está a acontecer. Dizer-me que orgulho-me muito do nosso Serviço Nacional de Saúde também em matéria do digital. Nós fomos o primeiro país do mundo a ter os certificados de óbito totalmente digitais. Temos o bom exemplo da prescrição eletrónica, da PEM, que tanto facilitou durante a pandemia, por exemplo. Já lá vou. E vou com exemplos concretos. Certo, e dizer também que, por exemplo, a troca de informação transfronteiriça que a SPMS também esteve a liderar, e com certeza continuará, também nos deve deixar orgulhosos. Fomos dos primeiros países europeus a fazê-lo. E para não ser só saúde, e sei que também já se falaram aqui noutros painéis, mas não esquecer que fomos nós que inventamos a Via Verde, estivemos na vanguarda dos multibancos, e todos estes exemplos são replicáveis para a saúde. E por isso dizer que a saúde em Portugal digital poderia estar melhor no público, mas também não está assim tão má. E quando é que nós sabemos disto? Quando realmente vamos para grupos de trabalho e integramos equipas multinacionais e percebemos
que os outros países, em muitas matérias, ainda recorrem mais ao papel do que nós. E estamos a falar de países que nós até temos como referências. Se calhar comunicamos muito mal para fora o que fazemos, isso eu acho, mesmo entre instituições. Existem muitos projetos inovadores que, isolados num hospital pequenino como Ovar, que é um exemplo de um hospital sem papel, não tem o peso de um hospital num grande grupo, por exemplo, privado, que até em questão de marketing e comunicação tem outros meios que nós não temos. Imagino que o faz, sei que pertenceu não só ao grupo de trabalho de gestão e informação em saúde da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e que foi membro da Comissão de Tecnologias de Informação em Saúde do Health Parliament Portugal, que foi uma iniciativa europeia, mas mesmo assim, e tendo em conta tudo isso que temos, eu dou-lhe exemplos concretos e depois abro ao painel. Exemplo concreto, eu acho que nós podemos ter imensas coisas já no digital, no SNS, e acho que temos, conheço as plataformas que temos, só que depois deparo-me e enfrento-me eu própria com o facto de elas não funcionarem. Dou-lhe um exemplo concreto, aqui, e acho que entretanto a pandemia, e já lá vamos, obrigou a que muita coisa já se desenvolvesse. Tentei marcar uma consulta há 1 ano e picos na plataforma para a minha mãe no centro de saúde. Aquilo aceitou a plataforma. O único problema é que, obviamente, no centro de saúde, nem sabiam que havia plataforma, 2, obviamente, não tinha lá nenhum agendamento de nenhuma consulta. Mais que isso, acho... Eu estou a falar a minha mãe vive a 100 km de Lisboa, não vive tão no interior no país, vive aqui muito perto de Évora. Évora, como sabem, está a 120 km de Lisboa. Para ela ir a um centro de saúde que fica a 2 km da residência dela, estamos a falar de uma pessoa de 70 anos, portanto 79 anos, nem sequer tem uma idade e é perfeitamente, vive sozinha, mas felizmente desloca-se ainda sozinha, precisa de fazer 2 km para ir marcar uma consulta, para ir buscar medicamentos. Obviamente não é uma pessoa que ainda consiga usar digitalmente nem os SMS, nem os mails, nem nada disso. Tudo aquilo é muito complicado porque as pessoas que lá estão, mesmo que eu mande o SMS ou o mail em nome dela, não sabem devolver, ela não sabe responder. Tudo isto é uma grande complicação. Como é que resolvemos isso? E como é que isso funciona e é possível resolver-se para que, de facto, isto funcione? Para já, a pandemia realmente veio nos mostrar isso mesmo. Quando Sim, Portugal se fechou, foram precisamente essas pessoas que ficaram fora do sistema, aquelas que mais precisavam dele. E, portanto, nós tivemos aqui uma janela de oportunidade e mais uma vez apelando que eu acho que isto também é responsabilidade, como é óbvio, de cada um de nós enquanto cidadão, ver no que é que nós conseguimos passar a comunicar melhor. O Muda é um excelente exemplo do que se faz em termos de literacia digital, mas também temos que trabalhar, como disse bem, a parte da literacia digital do profissional que está à frente do doente. E isso é um problema transversal, que tentamos combater com formação, mas que claramente, como não estamos a trabalhar todos em rede, a comunicação, eu comecei por dizer isso, o problema é muito de comunicação. Os sistemas não funcionam por si se ninguém souber o que é que eles lá têm e eu também vou dar aqui outro exemplo e já vai perceber. Eu muitas vezes digo isso, como é que eu consigo pedir a um médico ou enfermeiro da minha equipa que pense digital quando depois há toda uma burocracia que lhes obriga a pensar em papel. E, portanto, isto tudo soa dissonante. Porquê? Porque nós não estamos a caminhar, estamos a fazer coisas, se calhar, ainda muito soltas e não estamos a caminhar todos ao mesmo nível. E há uma diferença e uma assimetria muito grande entre instituições, apesar de sermos todos SNS. Isso existe. Isto responde-lhe com um caso em concreto. O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde tem 80% de receitas sem papel, sem problemas com os seus utentes de maiores. E eu, porque conheço bem, porque lá trabalhei, posso dizer-lhe que não são os utentes que são mais literados digitalmente, não são os profissionais que são diferentes, foi uma cultura que foi instituída e para a qual todos contribuímos. Foram lá que nasceram os primeiros balcões SNS 24 sem se chamarem assim. Nós cedo percebemos que tínhamos que unir a comunidade, desde as farmácias à Universidade Sénior, às juntas de freguesia e dar formação interna às nossas pessoas, portanto ao administrativo que recebe a marcação, ao médico que lhe pode oferecer a receita eletrónica e colocar os tais mediadores digitais, porque eles existem e são cada vez mais, ao serviço para que essas pessoas não ficassem de fora. O que é que nós vimos também, e já sei que vai pegar a seguir no tempo, com certeza, da pandemia, mas para fazer aqui um discurso mais fluido e coerente.
Portugal, em fevereiro de 2020, e são dados abertos, tinha 10% de receitas sem papel, o que significava dizer que 90% do português não sabe sequer ler um SMS. Acho que ninguém acredita nisto. 90% da população portuguesa, quando dados do INE do ano passado nos dizem que 82% dos portugueses entre os 16 anos e os 74 anos têm acesso à internet e consultam de forma regular serviços digitais, inclusive de saúde. Quando a pandemia se instalou, e todos nos são de recordar, os serviços fecharam, os médicos impulsionaram a teleconsulta e, volto a lembrar, os médicos e os utentes são os mesmos que eram antes da pandemia e que foram durante a pandemia e que são hoje. Chegamos aos 60% das receitas sem papel. 60% em termos nacionais. Se eu vos disser que consulto todos os dias os dados do dia anterior, que ontem estávamos nos 28% de receitas sem papel, isto explica que há muito trabalho a fazer de literacia, e volto a dizer de literacia, a começar pelos nossos profissionais. Se calhar eu nunca o fiz, mas se calhar se eu perguntasse aos meus 5.000 colaboradores se conhecem e entraram no portal do utente para ver toda a oferta de serviço e como é que isso se faz para poderem oferecer aos utentes, se calhar muitos deles me dirão que se nunca precisaram, nunca o fizeram. E, portanto, acho que há muito a trabalhar em matéria da comunicação e começar, sim, e existem planos para isso, o PRR, e há linhas europeias fortes para trabalhar a parte das competências digitais dos nossos colaboradores, para que eles possam também ajudar e resolver o caso, como disse bem, da sua mãe, que espero que não represente a maioria da nossa realidade. Pelos hospitais onde eu tenho passado, e são hospitais de dimensão grande, com os centros de saúde que fazem referência, eu não tenho sentido isso e são os números que me mostram. E, portanto, todos os anos se vendem no Natal mais de 1 milhão de smartphones, isto é uma coisa que o tempo vai resolver. O que é que nós temos que ter? Temos que ter alternativas realmente para as pessoas que não estão tão familiarizadas, e dou também muitas vezes este exemplo. Eu posso ser a pessoa mais digital e com maior abertura para o digital que possa existir, que não sou. Mas, se um dia tiver uma consulta no IPO do Porto e tiver recebido uma má notícia, eu se calhar à saída não estou sequer capaz de olhar para o meu telemóvel e perceber o que é que tenho que fazer a seguir. E nesse dia o que eu tenho que ter, e vou-lhe chamar o botão de pânico, é um sítio onde eu rapidamente chamo alguém para que em 3 segundos esteja ao meu lado e me ajude naquele dia, àquela hora. Isto para dizer que isto há de ser sempre um contínuo entre o digital e o físico. Mas se calhar para que aquela administrativa possa estar comigo a meia hora que eu preciso, eu tenho que ter 90% dos doentes a entrar num circuito sem precisar desse apoio. Porque senão os recursos não vão chegar para toda a gente. A minha pergunta agora, vou aqui às seguradoras, temos 2 representantes, portanto é mais fácil dividir aqui o tempo. Eu sinto também, aqui vou sempre por experiência pessoal, eu infelizmente tenho de recorrer por diversos motivos familiares e pessoais aos serviços de saúde. Conheço bem quer os serviços de saúde públicos, quer os privados e quer os seguros de saúde, e vi um crescimento brutal de seguros de saúde e da oferta desses seguros de saúde nos últimos anos. Presumo que hoje em Portugal, eu não tenho os números concretos, mas já haja perto de 70% das pessoas com seguros de saúde, ainda não? 3,2 milhões. 32%. 32%. Mas vejo a crescer cada vez mais e vejo uma oferta cada vez maior desses seguros de saúde. E vejo que foram também eles os primeiros a ter, ainda antes da pandemia, toda esta mobilidade de médicos em casa, teleconsultas e toda uma oferta que é cada vez maior. Agora não há já o hospital privado, quase não tem um seguro de saúde também. Para que seja mais fácil às pessoas terem esta oferta e esta mobilidade que nos pode, de alguma forma, facilitar os serviços de saúde mais personalizados, de alguma forma, e por um outro lado, também ser mais rápido. Porque é que isto é tão fácil, parece ser tão fácil, e por outro lado parece ser tão complicado? De um outro lado. Acho que esta é uma questão que não tem a ver com o setor público, privado ou a economia social. Tem muito mais a ver com o homem e a cultura. Estamos a falar de transformação cultural, estamos a falar da transformação como as pessoas pensam e agem. E muitas vezes, para fazermos essas rupturas, precisamos de eventos de ruptura. E a pandemia mostra exatamente isso. Mesmo as teleconsultas, e tem toda a razão, nós, por exemplo, lançámos a teleconsulta
em 2017, Sim. há mais de 5 anos. Pré-pandemia. E bastante pré-pandemia. E a verdade é que a utilização da teleconsulta até antes da pandemia existia, mas era praticamente residual. Certo. Foi necessário uma ruptura e, portanto, uma necessidade do homem de se adaptar a uma nova realidade para que hoje as teleconsultas tenham, se eu fizer um índice de 100 antes da pandemia, hoje estamos num índice de 2000 em termos de utilização. Portanto, estamos aqui a falar, e muitas vezes pomos esta dicotomia paradoxal de isto corre bem ou isto corre mal, há erros ou não há erros, e esquecemos que no centro da relação está uma pessoa. E está um ser humano que tem as suas necessidades, tem a sua forma de viver, tem a sua forma de estar. E esquecemos que temos que ir ao encontro destas necessidades, porque senão podemos estar a criar serviços que as pessoas não têm qualquer necessidade de utilização. E, portanto, desse ponto de vista, e percebo muito bem o que a Rita dizia, é paradoxal. Como é que antes da pandemia tínhamos 20% ou 30% de consultas em papel, durante a pandemia temos 60%, desculpem, consultas digitais, durante a pandemia temos 60%, 80% e depois agora estamos outra vez nos 30%. É mais essa a raiz do problema do que estamos a fazer as coisas bem ou mal. Há aqui uma questão muito mais de base, que é quem somos, como é que agimos, etc. E não esquecer que as organizações todas são pessoas. Agora, também ver, nós como cidadãos, que descobrimos uma plataforma que o SNS tem, em que temos lá o nosso boletim de vacinas, por exemplo. Aquele papel que nem sabíamos onde é que estava. Finalmente está lá. Está lá. E sabemos que temos Existe. vacinas em atraso. Portanto, é muito mais o que é que andamos a fazer de bom e a falta, muitas vezes, de comunicação que fazemos sobre essas coisas. Estou perfeitamente de acordo. Fazemos muita coisa muito boa em Portugal e eu, hoje em dia, tenho responsabilidades no mundo inteiro, no grupo em que estou, e vejo que Portugal está muito avançado em muita coisa. O tema da prescrição, por exemplo, dos medicamentos é algo absolutamente inovador que poucos países têm da forma como funciona em Portugal. E desse ponto de vista, muitos dos serviços que nós oferecemos, os serviços que hoje oferecemos em Portugal, nem sequer conseguimos oferecê-los noutros países porque eles não têm a base tecnológica para o fazer. Sempre foi assim Dito também isto, na Via Verde e nos multibancos e por aí fora. Dito isto, obviamente há aqui uma questão de base. E no mundo em que se fala muito de diversidade e inclusão, há um tema grande de como é que incluímos os info-excluídos. Estamos a falar também sempre do desenvolvimento do litoral face ao não desenvolvimento do interior. Não é só o litoral versus interior. A questão não tem muito mais a ver com isso, tem muito mais às vezes com questões de classes sociais, com questões de idade, etc, etc. Portanto, não é só uma questão de interior versus litoral. Temos pessoas no interior que sabem fazer tudo e mais alguma coisa. Já provoco uma pergunta, vou ainda aqui aos seguros. É claro que há cada vez mais pessoas a recorrer a seguros de saúde, isto é perfeitamente factual, e é também claro que há também cada vez, apesar de cairmos agora nas receitas, há claramente mais pessoas a recorrer também a este mundo digital, mas não ser ainda completamente... Há aqui realmente concorrência nos seguros, ou o facto de estar a haver cada vez mais seguros também não pode de alguma vez propiciar a que haja menos regulação, haja cada vez, de alguma forma, um mercado menos regulado neste setor? Então, por partes, ou seja, começando aqui no tópico saúde, na minha opinião, começa a ser sempre muito interpretado como uma camada de emoção muito grande e que às vezes impede das melhores soluções. Devíamos, todos nós, individualmente, enquanto empresas, atribuir um grau de racionalidade um bocadinho maior, embora eu, enquanto utente, também sinta aquilo que disse há pouco, que passou com a mãe, ou com os filhos, ou com quem quer que seja. E dizer que o trabalho que os profissionais de saúde desenvolvem, todos, desde o auxiliar até ao segurança, muitas vezes, até ao médico e ao diretor hospitalar, acho que é absolutamente fantástico e que fazem, genuinamente, um grande trabalho, apesar de todas as dificuldades. Estamos de acordo. Voltando aqui para a questão dos seguros em si. Eu vou falar mais numa perspectiva do grupo Fidelidade, sim, embora tenha, obviamente, noção do setor. Eu acho que é um setor muito concorrencial e o ramo de saúde também altamente concorrencial. Portanto, respondendo à sua... e altamente regulado. Ainda bem, tudo bem, acho que é importante... Acho que é importante, exatamente. Mas se olharmos em termos de setores a nível nacional ou internacional, é indiferente, acaba por ser muito, muito similar. Se há setor regulado, dentro do setor financeiro, o setor segurador é altamente regulado. E o nível de concorrência
enfim, é crescente e até de forma acentuada, porque até estão a aparecer hoje em dia cada vez mais players, não tradicionais, digamos assim, que começam também a conquistar espaços em camadas ou por verticais de serviço, ou seja, aspectos muito específicos, ou por segmentos, por exemplo, endereçando os jovens, etc. Portanto, o nível de concorrência eu diria que está, não sei se Zé se recorda, mas está muitíssimo elevado. O que é bom, eu acho que todos nós olhamos para a concorrência como um aspecto fundamental para nós próprios também darmos o nosso melhor e chegarmos também muito mais longe. Mas eu diria que sim, que é... E outra coisa, já agora, que é... Estamos aqui a discutir muito este conceito altamente amplo que é o digital e a digitalização. Sim. E olhamos muito para o digital, é a solução e é bom, e tem que ser end-to-end, tem que ser integral. Na minha opinião, e também falando enquanto grupo de trabalho, não tem que ser assim, ou seja, há fases da jornada que faz sentido serem digitais, há outras que deve-se manter o presencial, sobretudo casos mais complexos e que é necessária alguma interação e iteração sobre... O presencial, aliás, é uma das coisas importantes neste caso da saúde e da presença. Aliás, estamos neste momento com uma outra epidemia, que é da saúde mental, mas não vamos trazer essa para aqui, que não é um dos assuntos que nos traz aqui, mas claramente que podemos falar todos disso aqui, presumo que seja unânime entre nós, de que estamos com um problema de saúde mental, não a nível do país, mas a nível mundial, causado, penso que é também unânime pela pandemia que nos trouxe aqui, mas esse resolve-se muito presencial. Já provoco com o que lhe prometi, mas antes, para entrarmos todos... Deixe-me só acrescentar que em todos os setores privados, quando há lucros anormais, entram concorrentes. E, portanto, em setores que têm crescimentos como os crescimentos que temos na saúde, de certeza que se houver uma questão de não concorrência, teremos novos players a entrar. E aquilo que nós vemos é que o setor cresce e continua a crescer e novos players entram. Portanto, estamos claramente num grande desenvolvimento de concorrência. Ofertas, quer dizer que o cliente é que fica melhor. Portanto, desse ponto de vista, não tenho dúvidas e a concorrência é muito salutar, não posso deixar de concordar. Esperamos que o setor público entre nesse rio de concorrência. Todos os players são necessários. Para se desenvolver. E então eu iria agora falar de farmacêuticas e ao Ricardo Encarnação e falar da Roche, porque nisto que foi a pandemia também, e a pandemia aqui parece haver aqui um corte, um antes e depois quase, houve aqui algo fundamental, que foi o desenvolvimento de vacinas num tempo muito curto e absolutamente impressionante, que nos deu um novo mundo sobre esse setor, mas também trouxe o outro lado, que foi, por um lado, a desinformação, toda a desinformação que se conhece, as fake news, os negativistas, tudo isso, e esse mundo é também um mundo da informação e é também um mundo digital, porque tudo isso obrigou a lidar, do meu lado, do lado da informação, dos jornais, com toda essa desinformação e o mundo digital. A vocês, presumo que do lado das farmacêuticas, com alguns estudos errados, publicados sem a devida comprovação, e depois com tudo o que é a concorrência e o fator de correr atrás do prejuízo, presumo eu. Isto é tudo um novo mundo que se abriu para todos nós, penso eu, na saúde e na comunicação, e também nas redes sociais, que é esse admirável mundo em permanente crescimento. Como é que foi lidar com tudo isto? Como é que é lidar com todo este digital e que não é digital, porque também o mundo tecnológico permitiu com que esse desenvolvimento de um novo medicamento e de novas vacinas fosse tão rápido como jamais se imaginaria que fosse? Sim. Eu acho que, e os colegas já falaram do impacto da pandemia, não é? E a Filomena mostra isso de uma forma muito evidente, que é o pré e o pós, mas que ninguém sabe muito bem quando é que o pós acaba e o que é isto do pós-pandemia. Eu só fazer uma ponte com uma coisa que foi dito antes, que eu acho que é absolutamente crítica para esta conversa de hoje. A transformação digital, seja em que área for, é uma transformação cultural, acima de tudo. Porque a tecnologia existe. E a pandemia é um excelente exemplo. Todos nós, na pandemia, falamos com os nossos familiares usando videochamada, porque estávamos distantes e queríamos saber como é que eles estavam, mas as teleconsultas usando vídeo foram uma percentagem muito baixa
E não é uma barreira tecnológica, porque a tecnologia existe, porque nós tínhamos em casa. Portanto, é uma barreira cultural que é preciso todos termos muita consciência, porque senão, como dizíamos há pouco, andamos à procura do cálice sagrado tecnológico, quando, na maior parte das vezes, ele está ao nosso lado, na secretária, no bolso, e nós temos que fazer de uma forma diferente. Eu acho que a sua pergunta, para mim, tem 2 pontos que são muito importantes. Um é o impacto que o digital pode ter e a transformação digital na área da saúde pode ter no acelerar do desenvolvimento de soluções para os doentes, sejam elas tratamentos, vacinas, diagnóstico. E um outro componente tem claramente a ver com algo que também já tocamos aqui ao de leve, que é a questão da literacia. Pegando no primeiro ponto, o que eu lhe diria é, eu acho que é um dos principais focos de interesse para a transformação digital é claramente caminharmos para uma medicina mais personalizada. E a medicina mais personalizada significa várias coisas. Parte primeiro de várias questões. Uma é conhecermos melhor os doentes. Quando eu tirei o curso de medicina, o doente era um grupo com as mesmas características. Os doentes com hipertensão são estes. Quando eu acabei o curso de medicina, já havia biomarcadores que permitiam perceber um bocadinho melhor. Então, se formos para a oncologia, é absolutamente dramático que hoje em dia nós sabemos que cada cancro é único, porque o perfil molecular desse tumor é completamente diferente, apesar de ser tudo, por exemplo, cancro da mama, em idades jovens, com uma determinada mutação, mas quando vamos ver as outras, são diferentes. Para nós conhecermos isto, é preciso fazer, por um lado, avaliações genéticas a estes tumores e a estas pessoas, mas a quantidade de informação gerada por esta informação é impossível de ser analisada de uma forma produtiva por seres humanos, pelo menos sozinhos. Precisam de uma ajuda e de uma ajuda muito especializada para conseguirmos perceber que, na realidade, há essa heterogeneidade. E depois, onde é que nós chegamos à medicina personalizada? Chegamos à medicina personalizada quando começamos a perceber, olhando para bases de dados, de facto, extensas e bem profundas em termos da qualidade dos dados, quando percebemos que há fatores preditivos de resposta ou fatores preditivos de não resposta, fatores preditivos de melhor prognóstico ou de pior prognóstico, dependendo exatamente dessa assinatura genética, seja relacionada com o tumor, seja relacionada com estilos de vida ou outra coisa qualquer. Daí estamos também já a usar a inteligência artificial para todos esses tratamentos? Estamos a nível global. Estamos já com algumas experiências em Portugal, mas obviamente que é um caminho a nível mundial ainda longo para percorrer. Eu acho que o número mais, para mim, simbólico é 85% dos dados em saúde estão já digitalizados. Isso é fundamental porque o uso de dados, a questão é a qualidade que têm, são fundamentais. Mas a questão é qual é a qualidade desses dados? Não é? Porque eu posso escrever lá qualquer coisa, mas depois é muito difícil extrair o sumo desta informação. E a seguinte, e mais importante ainda, é o que é que eu faço com eles. E o melhor exemplo que eu sinto é que cada vez que nós fazemos umas análises laboratoriais, das mais simples, nós vemos os nossos resultados atuais e vemos os resultados anteriores. Mas já é possível hoje em dia este mesmo relatório me dar alguma informação um bocadinho mais útil. O colesterol melhorou desde a última. Provavelmente está associado também a esta diminuição do peso. Portanto, entramos num conjunto de outras coisas que são úteis para o doente. Mas ainda pode evoluir mais quando eu receber as minhas análises, disser, olha, atenção, olha que as pessoas que têm a tua idade, que são também homens, e que têm este perfil molecular, bioquímico, e que na realidade o colesterol tem evoluído desta forma, há uma probabilidade maior de poderes vir a ter um infarto, um AVC, ou seja, o que for, consulta o teu médico ou antecipa o teu exame de saúde. E, portanto, isto é a área onde a medicina personalizada pode evoluir para ser, até do ponto de vista do que a Rita levantava, para permitir termos um sistema de saúde global mais sustentável. Mas não fugindo à sua questão da pandemia, o que é que aconteceu? Aconteceu que foi possível, usando de facto tecnologia digital, e eu estou muito à vontade para falar porque a Roche não teve no desenvolvimento de nenhuma vacina, claro. E portanto estou a falar como um observador do espaço, usando essa tecnologia, usando a inteligência artificial, usando todo o conhecimento adquirido no desenvolvimento de vacinas da gripe sazonal, por exemplo, ao longo de anos, foi possível, com um esforço colaborativo que nunca houve antes, com partilha imediata de resultados entre laboratórios que estavam à procura de uma vacina, foi possível encurtar imenso esses tempos, sem, com toda a informação disponível, que isso tenha comprometido a qualidade e, tal como foi dito, sem que tenham sido saltadas etapas. Não, as etapas foram mais específicas, foram mais personalizadas e nós conseguimos perceber melhor o perfil de segurança e o perfil de eficácia das vacinas. Saltando rapidamente para o tópico da literacia, que eu acho que aqui é muito importante, de facto, em todos estes tópicos. Junta-se, uma vez mais, se quiser, quase 2 furacões, que é a baixa literacia em saúde e a baixa literacia digital.
que são duas áreas em que estamos a observar uma evolução a um ritmo nunca antes visto, na tecnologia e na saúde. Claro. E, portanto, quando nós juntamos estas duas coisas, é dificílimo, inclusive, eu reforço o que a Rita disse, e nós temos falado muito sobre isto, inclusive, não podemos nunca assumir que os profissionais de saúde têm uma boa literacia em saúde digital, porque não têm. E, portanto, o que é que eu acho que é fundamental? É fundamental que, do ponto de vista do doente, haja uma capacitação da sociedade, não do doente, da sociedade, uma capacitação para estes tópicos da saúde, da tecnologia e da interseção dos dois. E aí reforço a iniciativa do Muda de almejar a que 1 milhão de portugueses tenham essa capacitação em saúde digital. Só assim é que, pegando no seu exemplo, as pessoas não ficarão excluídas quando quando mais precisam do sistema e quando mais precisam de acesso. O segundo é do lado dos profissionais de saúde, ou seja, eu, enquanto médico, quando estou na consulta, eu tenho que ter a capacidade de integrar aquilo que é os inputs que a saúde digital me dá e as perguntas que os doentes me trazem relacionados com esta interface digital. O terceiro é o desenvolvedor de software e de soluções. Não me vale de nada ter uma ferramenta no meu telefone ou no meu relógio que depois eu não consigo utilizar, não consigo perceber e que é mais complexo usar aquilo do que pegar no papel e tomar nota num bloco de qual foi a minha avaliação da pressão arterial. Aqui agora a provocação. E deixe-me só terminar com um que é muito importante, e termino já, que é o Estado. E o Estado, nesta perspectiva de sermos todos nós, mas o Estado enquanto regulador. Termos doentes, médicos e empresas com índices maiores de literacia implica que vão ser mais exigentes. E deixa de ser aceitável eu ir a um hospital dizer eu quero ter acesso aos meus registros de saúde e ter uma infindável burocracia que mais me faz desistir, ou ir ao hospital da rua ao lado e dizer eu fiz uma radiografia, ou fiz uma TAC, ou fiz uma ressonância magnética há 2 semanas ou há 3 meses naquele hospital e o sistema, seja público ou privado, não permitir esta interoperabilidade. Claro. Portanto, essa exigência social será sem dúvida uma consequência e eu tenho muitas dúvidas se esse elemento, o Estado, estará tão preparado quanto eventualmente outros players estão para aceitar. Estamos de acordo aí e é um dos assuntos que eu colocaria, se tivéssemos tempo, para perceber quando é que é possível, nomeadamente de forma que os dados possam ser, ou seja, se eu fiz uma análise no Serviço Nacional de Saúde, ou no público, ou no privado, porque que eu não posso, outro player qualquer não pode ter acesso a eles? Não consigo entender como é que isto não é possível, como é que isto não pode estar tudo despejado, entre aspas, num determinado bloco qualquer, em que eu, o utente, é que sou, obviamente, o objeto de todo esse serviço integrado. Isto é uma coisa que, obviamente, o Ministério da Saúde vai ter de resolver um dia, porque toda a informação, os meus dados pessoais, obviamente, regulados, os dados são meus e só eu é que posso dar acesso a eles, portanto, eu tenho que ter acesso a eles numa determinada plataforma. E no final do dia? E no final do dia eu dou acesso a quem achar que devo dar acesso. Mas esse provavelmente vai ser o problema para discutirmos num outro momento destes. O que eu ainda, digamos, desafiá-la a responder, e que me fez muita confusão durante a pandemia, provavelmente a todos nós, foram 2 casos, e que ponho sobre a discussão de todos. Porque é que uma coisa tão simples como a app da Covid nunca funcionou, e gastámos a app. Nunca funcionou, peço desculpa, a minha nunca me avisou de que eu tinha alguém ao meu lado doente, e eu tive instalada, e gastámos algum dinheiro com ela, e a outra demorou a ser resolvida, foi alvo de queixa de muitos médicos, muitos profissionais de saúde, sobretudo médicos, que tinham de preencher sem número de papéis, até que aquilo fosse resolvido, 2 papéis pelo menos, preencher os dados todos dos doentes de Covid, para que aquilo desse certo no final, até que foi preciso passar 1 ano e tal, porque fosse preciso só um documento, e aquilo a mim fez uma confusão tremenda e nunca bateu certo no fim. Nós tivemos dificuldades tremendas a ter dados dos doentes de Covid, e como sabem, isso foi tema, inclusive, de várias notícias, para que se percebesse, afinal, quem eram os doentes de Covid, quem é que morria de Covid e quem é que morria com Covid, e isso foi tremendo. Mas porquê tanta burocracia? Porque é uma coisa tão simples que, para mim, penso eu, basta um ficheiro Excel para resolver, e eu não sou propriamente a mais, digamos, das pessoas digitais do mundo, apenas sei fazer um documento Excel, que nem sequer aprendi e fiz por mim própria. Isto é tão intuitivo que não vale a pena ir por aí fora. Portanto, como é que isto não funciona? Como é que uma app tão simples que pode ser feita por menos de 16 anos, não funciona?
Eu não vou falar do que não conheço e faço aqui o devido disclaimer. Daí dizer-lhe, não é? eu ter dito que isto era uma provocação. Não, sim, eu vou falar de Rita, se calhar como cidadã e como utente, porque eu não estive na Gênese, eu trabalho num hospital, Claro, não é? sei. E também sofro de muitos males, que os meus colegas também também sou conhecem. Rita, presumo, com estas coisas. E sim, eu também tenho que fazer aqui um justo comentário, que é não esquecer que isto era novo para todos nós. Fizemos coisas e gastamos tempo e dinheiro todos, mas todos, estou seguramente certa que todos, que se fosse hoje não teríamos feito. E estou convencida que essa app, tanto é que ela foi descontinuada, foi bem intencionada, foi feita com o melhor propósito, não tenho dúvidas, porque nós, no nosso dia-a-dia, temos tantas coisas com que nos ocupar, que ninguém iria acordar de manhã e dizer, o que é que eu hoje vou inventar porque não tenho nada para fazer, isto não cabe na minha concepção enquanto gestora pública, e, portanto, também tenho que dar o devido e justo. Estamos de acordo. Sim, foi bonito, mas não funcionou. Certo, de alguém tentou, foi com um bom propósito, com certeza, e não funcionou, e depois teve que se ter a humildade de dizer, desliga, quase um abort mission, isto não é por aqui. Isto para lhe dizer que, tecnicamente, eu não sou a melhor pessoa para falar, não estive na base. Queria dizer-lhe que os hospitais desenvolveram soluções para ultrapassar, mais uma vez, orgulhosamente sós, porque não houve o tempo sequer... Estou aqui a ser pressionada com o tempo. Orgulhosamente sós, porque realmente não existiu aqui uma estratégia, porque também não houve tempo para ela. A SPMS, que é quem tutelou, e não estou a defender, estou a tentar ser justa, teve N de operações para colocar no terreno, teve que montar um centro de saúde, um SNS 24, teve que trabalhar na compra das vacinas e na sua distribuição. E, portanto, eu não consigo, sinceramente, eu, Rita, cidadã, criticar. Quanto ao papel, eu acho que muitas vezes se desenham circuitos sem ouvir as pessoas, claramente é isso. Então agora vamos esperar que que temos um novo CEO para a saúde, que desenhe um Excel para as escalas dos hospitais, o nosso grande problema atual, e para todos estes problemas. E eu agradeço a vossa presença aqui, agradeço também terem-me convidado para moderar, foi um privilégio estar convosco. Teríamos matéria para muito mais tempo para estar aqui a debater problemas de saúde, é um assunto que me interessa e com o qual eu gosto muito e de qual gosto muito de falar, e portanto, muito obrigada por todos estarem presentes também. Obrigada. Cumpri os tempos, não cumpri? É uma coisa que eu não sou muito cumpridora.